Há muitos anos, eu dirigia pela Avenida University, perto da entrada do desfiladeiro de Provo, e vi à frente que o trânsito estava lento. Mais adiante, havia carros de polícia com as luzes piscando, um caminhão de bombeiros e vários veículos de resgate reunidos, bloqueando a estrada que levava ao desfiladeiro. A princípio, fiquei incomodado, porque parecia que ficaríamos ali por muito tempo. Mas também fiquei curioso. O que teria causado todo aquele tumulto? Ao olhar para a encosta leste da entrada do desfiladeiro, vi alguns homens escalando-a. Presumi que eram da equipe de resgate. Para onde estavam subindo? Por fim, vi o motivo. Uma ovelha perdida havia, de alguma forma, subido uns 8 metros pela encosta e ficou presa ali. Não era um cabrito ou um carneiro montanhês. Era apenas uma ovelha branca que fugira do rebanho. Como não tinha mais nada para fazer, fiquei procurando na encosta encarpada o caminho que levaria até onde a ovelha estava, mas não consegui de modo algum descobrir como ela chegara ali. Seja como for, ela estava ali, e todo aquele tumulto à minha frente se concentrava no seu resgate. Até hoje, não sei como a história terminou, porque a polícia encontrou um meio de fazer a fila de veículos mover-se novamente. Ao sair dali, uma coisa ainda me preocupava. Embora estivesse claro que o pessoal do resgate tinha boas intenções, como a ovelha reagiria a eles? Tenho certeza de que tinham um plano para acalmá-la. Talvez tivessem de atingi-la com um dardo tranquilizante, disparado a curta distância, para poderem pegá-la antes que caísse. Sem ter conhecimento de seu plano, mas sabendo um pouco como os animais reagem quando são encurralados por estranhos, preocupei-me com a viabilidade do trabalho de resgate. Então me perguntei, onde está o pastor? Ele seria, sem dúvida, a pessoa mais indicada para aproximar-se da ovelha sem assustá-la. A voz tranquilizadora do pastor e sua mão oferecendo ajuda eram necessárias naquela situação, mas ele estava ausente. Como membros da igreja, às vezes parecemos ausentes como aquele pastor. Pensem um pouco nas palavras do presidente Monson aos recém-chamados presidentes de missão, no seminário de 2008 para novos presidentes de missão. Ele disse, não há substituto para um programa de proselitismo que envolva os membros. Bater em portas não substitui esse programa. Perguntas de ouro não substituem esse programa. Um programa que envolva os membros é a chave do sucesso e funciona onde quer que o usemos. Olhando por esse ângulo, os membros missionários, tanto vocês quanto eu, somos os pastores, e os missionários de tempo integral, como a equipe de resgate, tentam fazer algo que lhes é quase impossível fazer sozinhos. Sem dúvida, os missionários de tempo integral continuarão a fazer o melhor que puderem. Mas não seria melhor se vocês e eu nos oferecêssemos para fazer um trabalho que deveria ser nosso, para o qual estamos mais bem preparados, já que conhecemos pessoalmente aqueles que estão perdidos e precisam ser resgatados? Gostaria de enfocar 3 admoestações dadas aos membros da Igreja em Doutrina e Convênios. Cada uma delas nos incentiva a não estarmos ausentes quando amigos, vizinhos e familiares precisarem de nossa ajuda. Isso deve incluir os que se afastaram, os menos ativos. Todos nós devemos ser melhores membros missionários. Na seção 88, versículo 81 de Doutrina e Convênios, lemos, todo aquele que for advertido deverá advertir seu próximo. Tive o privilégio de viajar para muitas estacas da igreja para incentivar o crescimento e o desenvolvimento da missão nas alas. Foi uma experiência muito recompensadora e espiritual para mim. Descobri nessas viagens, e um estudo recente confirmou esse fato,
que mais da metade das pessoas dos Estados Unidos e Canadá tem pouco ou nenhum conhecimento a respeito de nossas práticas e crenças. Tenho certeza de que a porcentagem deve ser bem maior em outras partes do mundo. Essa mesma pesquisa também mostrou que quando os não-membros interagem com os membros fiéis da igreja por um longo período de tempo, ou são expostos a informações claras e precisas sobre as crenças e doutrinas da igreja, sua atitude se torna positiva e receptiva. A igreja tem mais de 50 mil missionários de tempo integral servindo no mundo. O manual Pregar Meu Evangelho ajudou a torná-los os melhores professores do Evangelho de Jesus Cristo que já tivemos na história da igreja. Infelizmente, a maioria de nossos missionários de tempo integral gasta mais tempo tentando encontrar pessoas do que ensinando-as. Considero nossos missionários de tempo integral um recurso de ensino subutilizado. Se vocês e eu apresentássemos mais pessoas para os missionários de tempo integral, e se isso liberasse mais tempo para que eles ensinassem as pessoas que lhes apresentamos, coisas grandiosas começariam a acontecer. Estamos perdendo uma oportunidade de ouro de crescimento na igreja, quando esperamos que os missionários de tempo integral advirtam nossos vizinhos, em vez de fazermos isso nós mesmos. É com grande ansiedade que devemos levar a luz do Evangelho aos que buscam as respostas que o plano de salvação oferece. Muitos estão preocupados com sua família. Alguns procuram segurança no mundo de valores que mudam. Temos a oportunidade de dar-lhes esperança e coragem e de convidá-los a chegarem-se a nós e a unirem-se aos que abraçaram o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor está na terra e vai abençoar a vida deles aqui e nas eternidades que hão de vir. O Evangelho centraliza-se na expiação de nosso Senhor e Salvador. A expiação provê o poder de limpar os pecados, de curar e de conceder vida eterna. Todas as inestimáveis bênçãos da expiação somente podem ser concedidas aos que viverem os princípios e receberem as ordenanças do Evangelho. Fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo, recebimento do Espírito Santo e perseverarem até o fim. Nossa grande mensagem missionária ao mundo é que toda a humanidade foi convidada a ser resgatada e a entrar no rebanho do bom pastor. Sim, Jesus Cristo. Nossa mensagem missionária é fortalecida pelo conhecimento da restauração. Sabemos que Deus fala a seus profetas hoje, como o fez no passado. Também sabemos que seu Evangelho é ministrado com poder e a autoridade do sacerdócio restaurado. Nenhuma outra mensagem tem tamanho significado eterno para todos os que vivem na terra hoje. Todos nós precisamos ensinar essa mensagem às pessoas com vigor e convicção. É a voz mansa e delicada do Espírito Santo que, por nosso intermédio, presta testemunho do milagre da restauração. Mas antes, precisamos abrir a boca e testificar. Precisamos advertir nosso próximo. Isso me conduz à segunda escritura que quero compartilhar com vocês, que se encontra em Doutrina e Convênios. O versículo 81 da seção 88 nos ensina que o trabalho missionário é responsabilidade de cada um de nós, tão logo sejamos advertidos, ao passo que os versículos de 7 a 10 da seção 33 nos ensinam que devemos abrir a boca. O versículo 7 não deixa nenhuma dúvida na mente de todos os que decoraram a seção 4 de Doutrina e Convênios de que o Senhor está falando do trabalho missionário. Sim, em verdade vos digo que o campo já está branco para a ceifa. Portanto, lançai vossas foices e ceifai com todo o poder, mente e força. Em seguida, vem o mandamento, repetido 3 vezes, de que devemos abrir a boca. Abri vossa boca, e ela encher-se-á,
e tornar-vos-eis como Nefe de outrora, que viajou de Jerusalém pelo deserto. Sim, abri vossa boca, e não vos caleis, e haverá muitos feixes sobre vossas costas, pois eis que estou convosco. Sim, abri vossa boca, e ela encher-se-á, dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos, e preparai o caminho do Senhor, e endireitai suas veredas, pois o reino do céu está próximo. O que cada um de nós diria se tivesse de abrir a boca 3 vezes? Gostaria de oferecer uma sugestão. Primeiro e antes de tudo, devemos declarar nossa crença em Jesus Cristo e em sua expiação. Seu ato redentor abençoa toda a humanidade com o dom da imortalidade e o potencial de desfrutar o maior dom de Deus dado ao homem, o dom da vida eterna. Na segunda vez que abrirmos a boca, devemos contar com as próprias palavras a história da primeira visão, ou seja, o fato de sabermos que um menino que mal tinha 15 anos de idade foi a um bosque e, após uma humilde e sincera oração, viu os céus se abrirem para ele. Após séculos de confusão, a verdadeira natureza da Trindade e os verdadeiros ensinamentos de Deus foram revelados ao mundo. Na terceira vez que abrirmos a boca, testifiquemos a respeito do Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. O Livro de Mórmon complementa a Bíblia, dando-nos maior entendimento das doutrinas do Evangelho de nosso Salvador. O Livro de Mórmon é a prova convincente de que Joseph Smith é realmente um profeta de Deus. Se o Livro de Mórmon é verdadeiro, então houve a restauração do sacerdócio. Se o Livro de Mórmon é verdadeiro, então, com o poder desse sacerdócio, Joseph Smith restaurou a Igreja de Jesus Cristo. Acabei de ler o livro de Alma em meu estudo atual do Livro de Mórmon. Quase no final da grande mensagem de Alma à igreja em Zarahemla, ele disse, pois qual é o pastor entre vós que, tendo muitas ovelhas, não zela por elas, para que os lobos não entrem e devorem-lhe o rebanho? E eis que se um lobo entrar no meio de seu rebanho, não o porá para fora? Sim, e no final, se lhe for possível, destruí-lo-á. E agora vos digo que o bom pastor vos chama, e se derdes ouvidos à sua voz, ele vos levará ao seu redil, e sereis suas ovelhas. E ele ordena-vos que não permitais a nenhum lobo voraz entrar no meio de vós, para que não sejais destruídos. O Salvador é o bom pastor, e fomos chamados a servi-lo. A ovelha na encosta da rocha, na entrada do desfiladeiro de Provo. E essas palavras de Alma fizeram lembrar-me da pergunta feita pelo Salvador no capítulo 15 de Lucas. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Geralmente, quando pensamos em pastores e ovelhas, lembramos das exigências ou mordomias do pastor de fazer tudo o que puder por todas as suas ovelhas. Essa experiência, porém, fez-me lembrar de que se trata da parábola da ovelha perdida, e meus pensamentos se voltaram para a natureza precária daquela ovelha, totalmente solitária e incapaz de encontrar outro ponto de apoio para subir pela encosta da rocha e impossibilitada também de voltar-se para encontrar seu caminho para baixo. Quão desesperada e aflita deve ter se sentido, totalmente incapaz de resgatar a si mesma a um passo do desastre inevitável. É importante que cada um de nós pondere como deve sentir-se perdido e o que significa ser um pastor espiritual que deixa as 99 para procurar a que se perdeu. Esses pastores podem precisar do conhecimento e da assistência da equipe de resgate, mas eles estão presentes, são responsáveis e escalam ao lado deles para salvar aqueles que têm infinito valor aos olhos de Deus,
porque são seus filhos. Esses pastores cumprem o mandamento final de serem membros missionários, o qual eu quero compartilhar com vocês e que se encontra na seção 18 de Doutrina e Convênios. E se trabalhardes todos os vossos dias, clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande, com uma só alma que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. Como essa Escritura também ensina, tais pastores sentem uma alegria inexprimível. Presto testemunho disto em nome de Jesus Cristo. Amém.